Olá, gente, eu tô lendo esse livro aqui, olha. Vocês vejam. A arte de ser mestre de si mesmo para ser líder de pessoas. Depois eu deixo na descrição do vídeo tudo direitinho. É Axel Grumm, o autor. Então o que acontece? Eu comecei a ler esse livro por uma indicação. Eu leio muitos livros durante o ano e esse livro foi uma indicação da amiga Grace. Eu li com o intuito de liderar pessoas no geral. Sou uma pessoa que acabo trabalhando com muito tipo de pessoa, com personalidades diferentes. Deixa eu acertar a câmera aqui. Com personalidades diferentes e aí a gente, para acertar isso tudo, é um pouco complicado. Então eu estava lendo que resolvi bater um papo com vocês. Ele vem, o capítulo 1, ele vem falando em liderar e ser liderado. Aí o primeiro tópico, liderar os outros. O que é ser líder? E aqui vem dizendo assim, ó, liderança é influenciar pessoas em vista de um objetivo. E como que a gente faz essa liderança? Com metas e influência. Então não adianta você querer que seu filho coma fruta se você come hambúrguer. Não é só de liderar pessoas, qualquer pessoas. Pode ser crianças, pode ser nossos filhos, nossos sobrinhos. Por isso eu achei interessante vir tratar aqui com vocês. Devemos aqui interrogar-nos: quem somos nós? Quem queremos ser? Em que desejamos ser avaliados? Que condições damos nós às pessoas, aos nossos clientes e aos nossos colaboradores e em favor do contexto social da empresa? Mesmo que essa empresa seja a nossa casa, porque muitos de nós não trabalhamos fora, ou trabalhamos fora e dentro de casa, e é a nossa empresa também. A gente é que gere essa empresa, a gente é que faz essa roda girar. Liderar significa fazer com que os valores se tornem conscientes e exigir que eles sejam observados. Então, nossos valores têm que estar na frente. Sejam nossos valores éticos, nossos valores morais, nossas conceituações ali estarão na frente do nosso objetivo a ser alcançado. Se você alcança ser um bom profissional, não adianta você ser um bom profissional fazendo tudo errado. Se você quer ser uma boa mãe, não adianta você ser uma boa mãe sendo permissiva, aceitando tudo que a criança ou o adolescente faz só para você se sentir bem, só para você se sentir aceita, não passar da rejeição. Porque nós mães, né, eu me incluo nessa, eu também sou mãe, e a gente sofre muito com isso, né? De ser rejeitado, de não aceitação, mas a partir do momento que a gente entende que faz parte do nosso papel colocar a criança, o adolescente ou o jovem no caminho correto, no caminho que deve ser seguido, esse sofrimento ameniza, faz parte do processo. Então ele vem aqui dizendo, descrevendo 3 condições se comprovam importantes para a liderança. Vou ler para vocês. O estabelecimento de uma relação entre as pessoas. Não adianta a gente ter uma empresa ou trabalhar numa empresa e lidar com as pessoas como se elas fossem coisas, números. Não adianta nós termos filhos e achar que porque ela é uma criança ou porque ele é um adolescente, ele é um jovem, que ele não sabe nada da vida, é que ele não é uma pessoa. E ele tem sentimentos, ele tem angústias, ele tem sonhos. E mesmo dos pequenos, né? Quem de nós nunca perguntou para uma criança pequena o que você quer ser quando crescer e ela respondeu uma coisa louca ou uma coisa fora da realidade e a gente morreu de rir? Temos que morrer de rir, mas olhando olho no olho para ela, dando atenção, dando a importância que aquela palavra tenha para a gente fortalecer esses atos. As metas passam a funcionar como expectativas ou exigências. Se alguém não sabe a que porto deseja chegar, para ele nenhum vento é favorável. Então o que quer dizer com isso? Nas nossas metas para funcionar, nós primeiros temos que saber aonde nós queremos chegar. Então você tem uma meta para emagrecer. Então você tem que liderar você, a sua mente, seu apetite, os seus nãos diários.
Ah, você tem uma meta de fazer a sua empresa crescer, mas você faz tudo errado lá para o desenvolvimento da sua empresa. Ela não vai crescer, porque você não sabe onde você quer chegar, qual é o profissional que você quer ser, qual é a marca que você quer deixar, qual é o legado a partir daquela empresa. Então, se você tem uma meta com seu filho, de fazer que ele seja uma pessoa que goste de ler, e ele nunca te vê com um livro, ele nunca te vê lendo nada, ele não isso, só falar para a criança ler, gente, ou adolescente não influencia em nada. Palavra voa ao vento. O que faz acontecer são as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então eu grifei algumas coisas aqui, olha. As pessoas experimentam a realimentação como valorização e tornam-se cada vez mais seguras quando sabem como são vistas e avaliadas pelas outras. Para o líder, por conseguinte, trata-se de uma questão decisiva. Como podemos influenciar as pessoas de tal modo que elas desenvolvam na empresa os trabalhos desejados? Assim, estamos nos referindo às maneiras de influenciar eficazmente, como, por exemplo, o estilo, a comunicação, os princípios, a forma de liderança. Então, isso aqui é um livro focado para a empresa, como vocês podem ver. Ele tem alguns princípios religiosos, uma vez que o escritor é um monge. Porém, eu trago ele sempre para a vida, como tudo que eu leio, e para a nossa área pedagógica também. Então, o que acontece? Você é um líder. Você lidera uma escola, você lidera uma loja de roupa, ou seja lá qual seja o seu negócio. Se você trata o seu cliente com desprezo, o seu funcionário também vai tratar. Se você debocha do seu funcionário, os outros também vão debochar. Na nossa casa é a mesma coisa. Se você não leva a sério nada que a sua criança fale e ela começa a contar tudo para o vizinho, a culpa não é da criança. A culpa não é do adolescente. É nossa, que não abrimos nossos ouvidos para escutar quem estava do nosso lado. Então, o jeito de liderar, a expectativa que nós líderes, vamos dizer assim, temos em cima do liderado, tem que ser um espelho. Ela tem que partir de nós, ela tem que sair do nosso íntimo. Então a minha atitude tem que ser redobrada o tempo todo. Se eu quero um funcionário cordial, eu tenho que ser cordial. Se eu quero um filho que pede obrigada ou grata, eu tenho que falar isso o tempo todo. Ah, meu filho, pega minha chave lá para mim. Ah, muito obrigada. Consequentemente, quando ele está na rua, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Se torna natural. Então eu coloquei aqui, como podemos influenciar as pessoas de tal modo que elas desenvolvam nas empresas os trabalhos desejados? É dessa forma, sendo nós o que nós queremos que o funcionário seja, sermos nós os pais que nós queremos que nossos filhos sejam. A maioria das pessoas associam liderança ou chefia com a ideia de mando ou de subordinação. O mando numa posição de liderança acarreta a obrigação de exercer a chefia, de aceitar o poder que a isto está associado. Só assim as organizações podem funcionar. Quando o líder não aceita esta função, isto não apenas prejudica a eficiência na realização das tarefas, mas acarreta também efeitos negativos sobre os liderados. Os exercícios de liderança transmitem segurança e orientação aos colaboradores, sob o ponto de vista profissional e social. Então, não adianta nós termos papel de líder e não queremos pagar o preço. A gente não quer... A pessoa, para ser líder, ela tem que entender que o erro da equipe é o erro dela, que a insubordinação do funcionário é dela, que a reclamação do funcionário, do cliente é dela. Se a equipe não está legal, a equipe não está funcionando, a responsabilidade é do líder. Não é do funcionário, é do líder. Ele não está sendo um bom líder. Ele precisa se reinventar, se restabelecer, deixar claro para aquele colaborador, para aquela pessoa que está ali te ajudando a trabalhar, fazendo a tua empresa crescer, quais são os seus valores, aonde é que você quer chegar com isso.
seja, mesmo que seja essa empresa, a sua família, a sua casa. Então, se o seu filho é desorganizado, continue ensinando ele a organizar. Não espere que ele se organize sozinho, não, que isso não vai acontecer. Se seu filho não é estudioso, sente com ele para estudar. Não adianta. É uma criança, a gente tem que sentar com ela para estudar. Não adianta chamar de preguiçoso alguém que você não insistiu, não ajudou. Não é ficar criticando. Vai lá, pega suas coisas que você é preguiçoso. Não, vai lá com ela, com aquela pessoa, com aquela criança, com aquele menino e ajuda a catar, e guarda, e limpa, e organiza. Eu sei como mãe a gente dá uns berros, a gente se desequilibra em algum momento. Todo mundo aqui é ser humano, todo mundo já teve um dia cansativo, chegou em casa, o quarto tá revirado de brinquedo, e aí você se exalta, mas você lembra que o líder é você, e que o pequeno gafanhoto, aquele funcionário, seja ele seu filho, seu colaborador, ele depende desse olhar aqui. Então, se você está bagunçado por dentro, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe dos seus projetos, se você não sabe do seu projeto pedagógico, que é a minha área educação, se você não sabe qual tipo de produto você vende, se você não é fiel aos seus princípios, ao que te levou a começar uma empresa, a começar uma família. Então não adianta querer que o outro que é liderado siga um caminho. Isso não tem como ser dessa forma. Quando tais metas se transformam em finalidade própria, quando o aumento ou a maximização dos lucros passa a ser adorada como um bezerro de ouro, deixa-se de perder o essencial, o sentido mais profundo e moralmente legitimado da empresa, a saber, produzir bens em favor das pessoas. Então, gente, assim, esse livro é maravilhoso. Eu vou concluir por aqui. Quando a gente abre uma empresa, né, eu falo da área pedagógica, então a gente usa muito essa frase meio clichê, né, pedagogia por amor, ou educação, amor pela educação. Não é que a gente tenha o menor salário e viva de amor, não é isso. Mas é algo a mais. Se você só dá aquilo que você recebe, se você é contratado para ser vendedor e você é um vendedor chinfrim, não acrescenta. Se você é um professor e você só leciona aquela matéria, você não dá amor, você não é além daquilo ali, você não se incomoda se o seu colega de trabalho está passando mal, você não se incomoda qual é a vida daquela criança, a vida que ela leva ali depois que ela sai da sala de aula, por que ela está refletindo na nossa sala de aula daquela forma. Se você só traz comida para casa e não quer saber por que seu filho chora, ou por que seu filho está angustiado, principalmente nesses tempos de pandemia, em que as crianças estão sofrendo muito mais que nós, mas esse é um papo para um outro dia. E você começa a vender o seu produto, eu quero só vender porque eu quero dinheiro, eu quero ser bem sucedido, perde o sentido, perde o valor, passa a ter preço. E tudo que tem preço, ele tem um tempo limitado. Não tem aquela blusa que a vovó usava na década de 20? Não se vende mais. Tem aquela nossa roupinha lá da mãe, da década de 50? Aquela calça, bocão de sino? Não se usa mais. Aquele teve um preço, nós compramos e acabou. Então a reflexão que eu deixo para vocês é essa. Deem valor ao seu trabalho, coloquem valor a tudo aquilo que vocês fazem, deem valor à sua família, coloquem valores na frente das coisas, porque as coisas passam. Boa tarde para vocês e paz e bem.